O Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência é celebrado a 11 de fevereiro. Instituído pela Unesco em 2015, a data pretende assinalar as notáveis contribuições das mulheres na ciência e sensibilizar para o facto de que a ciência e a igualdade de género devem avançar lado a lado para enfrentar os grandes desafios do mundo. Esta celebração também acontece na Universidade de Évora. Estamos na sala dos docentes à conversa com mulheres na ciência. Connosco estão a vice-reitora para a Investigação, Inovação e Internacionalização, Maria João Costa, a diretora do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, o MED, Fátima Batista, a coordenadora científica do Instituto de História Contemporânea, Maria Fátima Nunes, a vice-diretora do Centro de Ciências do Mar e Ambiente e membro da direção do Laboratório Associado à ARNET, a Rede de Investigação Aquática, Helena Adão, e a coordenadora científica do Centro de Investigação em Ciência Política, Evância Bala. Boa tarde e bem-vindas. Obrigado por estarem aqui na sala de docentes. Pretendemos que nesta conversa partilhem a vossa experiência nestes cargos de liderança que ocupam e, pelo meio, dentro da nossa conversa, podem trocar opiniões e visões sobre os temas que aqui iremos abordar. Primeiro gostava que nos falassem das vossas funções e tenho aqui um desafio à vice-reitora Maria João Costa. Na realidade, o que faz então uma vice-reitora para a Investigação, Inovação e Internacionalização? Professora, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço a iniciativa, à Rádio Diana, estar aqui presente hoje, à minha colega Noémia, que tem sido incansável na comunicação da Universidade de Évora nos últimos anos, e à Divcom também por todo o trabalho que têm efetuado. O que faz uma vice-reitora 3 Is, de facto é um desafio. Ora bem, estes 3 Is para investigação, inovação e internacionalização. O que faz a vice-reitora tem que liderar a estratégia ligada com estas áreas, tem que criar condições para desenvolver a excelência nestas áreas, com qualidade e com impacto. Além disso, tem que representar a universidade em fóruns internacionais, em redes, em entidades científicas, a nível nacional e internacional. Podemos definir este cargo como tendo 3 pilares principais. Um deles é o pilar científico e que tem exatamente a ver com a investigação. E aqui o desafio é fazer com que haja condições, ou seja, implementar políticas para que haja condições para desenvolver ciência de excelência, acompanhando também os princípios da ética e de integridade, e, além disso, apoiar a comunidade na captação de financiamento, que é cada vez mais competitivo a nível nacional e internacional. O outro pilar que eu diria aqui importante e que tem mais a ver com a inovação é o económico e social, e aqui é cada vez mais importante a transferência de conhecimento, seja através de propriedade intelectual, por exemplo, das patentes, ou através da criação de empresas, como as spin-offs que saem das universidades. E, portanto, aqui sempre o foco tem que ser no impacto social e económico que a universidade e a ciência e a inovação podem ter. E, finalmente, o pilar global, que tem a ver com a internacionalização e que também é cada vez mais importante reforçarmos o papel das universidades, e neste caso da Universidade de Évora, no panorama global, através da participação em redes, em consórcios, de mobilidades, através da captação de talentos, que também é muito importante para sermos competitivos, e, portanto, através, por exemplo, do reforço da reputação das instituições, que está muito ligado aos rankings, que hoje em dia se ouve bastante falar, e, portanto, assim, em termos gerais, digamos que estes são as ideias principais associadas à função, e no dia-a-dia este trabalho obviamente não se faz sozinho, faz-se com equipas grandes, e no meu caso articula-se com o Instituto Centro de Investigação, o Instituto de Investigação e Formação Avançada, que é uma unidade orgânica da Universidade de Évora, sob minha tutela, também com os serviços de ciência e cooperação, e com a divisão de internacionalização e mobilidade. Portanto, estes 3 serviços no dia-a-dia ajudam a garantir que as políticas, o apoio técnico e as oportunidades chegam efetivamente a todos na universidade. Estas 3 dimensões que eu falei hoje em dia estão completamente interligadas, portanto não há inovação se não houver investigação e não há internacionalização se não houver investigação e inovação.
Eu podia começar a fazer já aqui algumas questões sobre a presença num cargo destes e as questões do género, que aqui são pertinentes, mas mais importante é também o trabalho que é feito cientificamente e perguntar à Fátima Batista, diretora do MED, do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, estas funções de liderança são essencialmente funções de gestão ou são funções científicas? Por exemplo, no seu caso. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu quero também agradecer o convite para estar aqui. É naturalmente com gosto que o fazemos e agradeço a todos os que estiveram envolvidos na organização e que a senhora Vice-Reitora já nomeou. Responder à sua pergunta, antes de responder a essa pergunta, eu queria, na verdade, pegar um bocadinho na pergunta original, que são as funções enquanto diretora de MED, para dizer algo que, na verdade, a senhora Vice-Reitora acabou por salientar agora, que este não é um trabalho de uma pessoa, é o trabalho de uma equipa. E no caso do MED, é o trabalho de uma equipa de direção, que além da diretora propriamente, que sou eu, tem 4 vice-diretores e de uma equipa executiva que é absolutamente fantástica e que sem eles seria impossível a diretora fazer o que quer que fosse. Seria completamente impossível. E, portanto, desde já, tudo aquilo que vem a seguir é... Naturalmente, sou eu que estou aqui a falar, mas falo por todos nós, porque somos uma equipa e que funciona, aliás, muitíssimo bem. Se é fundamentalmente uma tarefa científica ou de gestão, essa é muito uma tarefa de gestão. Embora nós tentemos sempre que não deixe de ser uma tarefa científica, até porque não podemos deixar de o fazer, porque nós continuamos a ser docentes e investigadores e, portanto, faz parte da nossa vida continuar a investigar. Mas digamos que as tarefas de gestão do dia-a-dia são, em alguns momentos, avassaladoras. E são muitos os assuntos distintos com que se lida ao longo dos dias, das semanas, e, portanto, às vezes é difícil, mas naturalmente tentamos fazer as duas coisas. As tarefas são um bocadinho... Pronto, não são exatamente as mesmas que a senhora Vice-Reitora disse, porque senão seria outra função, seria uma redundância, mas são a gestão, a definição da estratégia do centro, que leva depois à aprovação do Conselho Científico, já que é o órgão máximo do MED, neste caso, a ligação entre a reitoria e a administração, a ligação entre os polos, porque o MED, na verdade, nós temos a sede na Universidade de Évora, mas temos um polo na Universidade do Algarve e no CEBAL, e, portanto, também nos compete a nós fazer a ligação entre os polos. Também a representação do MED, a respectiva execução orçamental, naturalmente, a definição da execução orçamental, e depois todos os assuntos da gestão corrente, quer seja dos recursos humanos, quer seja também dos equipamentos e dos projetos que temos. Portanto, a resposta à sua pergunta é um misto. Tentamos... é um misto, não há como não ser. Apetece-me quase usar aqui uma analogia que é feita muitas vezes, a parábola do polícia bom, que é bom polícia, vai para chefe da polícia e deixa de ser polícia na rua. Maria de Fátima Nunes, olá, boa tarde, bem-vinda. Na história, a presença das mulheres é um pouco diferente de outras áreas de estudo e científicas. Sempre houve uma presença maior aí ou não? E como é que dirige aí a sua equipa, neste caso, faz essa coordenação do Instituto de História Contemporânea? Boa tarde, queria também agradecer o desafio de estar aqui. Peço desculpa de estar de máscara, mas neste momento eu não tenho imunidade e, portanto, não posso arriscar apanhar peixinhos. Bom, em relação à sua questão, eu acho que na história nós temos um grupo de investigação e uma linha que é as invisibilidades na história / as mulheres cientistas. Quer seja em história, quer seja em todas as outras áreas que estão aqui representadas nesta mesa, as mulheres cientistas sempre estiveram presentes. No entanto, direi que, quer sob o ponto de vista historiográfico, de fazer a história quer sob o ponto de vista do espaço público, que é este que nós estamos aqui a usufruir, as mulheres não tinham protagonismo e não tinham essa visibilidade. Portanto, nós desde o século XVIII que percebemos que as mulheres têm um papel
muito importante na atividade científica, quer da história, quer dos outros. Para dar um exemplo que toda a gente conhece, a Agatha Christie. Quem não leu romances da Agatha Christie? A Agatha Christie é uma das figuras fundamentais como o suporte técnico do marido, que é o grande arqueólogo que descobre e que faz as primeiras grandes escavações no Oriente. E, portanto, a Agatha Christie não é conhecida por ser uma arqueóloga e por ser uma cientista de laboratório. É ela que lhe cabia toda a logística das expedições, o registro, a fotografia. Pronto, isto para explicar que, eu acho que na história, as mulheres estarem ou em lugares de chefia ou de coordenação ou whatever que estamos aqui a falar, acho que é igual às outras áreas científicas. Nunca me senti que estava numa posição de inferioridade por ser de história. E já agora, eu acho que esses são os mitos que se vão criando. A história é assim uma coisa que qualquer um faz. E, portanto, mas nunca senti que isso acontecesse. No ponto de vista do que é que eu faço como coordenadora do Instituto de História Contemporânea, que é um polo da Universidade, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, faço a parte de gestão da ciência, como a Fátima Batista já esteve aqui, a caracterizar, mas simultaneamente, quando se faz a gestão de ciência, nós temos que ser cientistas e temos que ter uma prática científica. Quando se discute um orçamento e quando se decide que há verbas para recursos humanos em detrimento de verbas para viagens transcontinentais, que são muito caras, esta é uma prática de gestão, como é óbvio, mas é também uma prática científica de percebermos como é que se gera os recursos humanos em função de uma equipa e, sobretudo, no meu caso, eu tenho o privilégio de gerir e de trabalhar com uma equipa muito jovem. Quase todos os investigadores ativos do Instituto de História Contemporânea são SECs ou são investigadores aliança, e depois ainda conseguimos incorporar investigadores também muito jovens que têm contrato com a Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, pertence ao IHC-MEI, mas cuja agenda de investigação está em Évora, porque a história da ciência é o polo do Instituto e é a forma de nós continuarmos algo que foi completamente inovador na Universidade de Évora, foi ter criado o primeiro centro de História da Ciência da IFCT. Era o professor Augusto Fitas, mas direi que eu nunca me senti no papel de subalterna por trabalhar com o Augusto Fitas, que era o diretor. Portanto, acho que é uma aprendizagem. Acho que trabalhamos sempre em equipa, não há ciência se não trabalharmos em equipa, não há ciência individual. Esse é outro dos mitos que convém os historiadores se encarregam de desconstruir. E o papel final é demonstrar perante depois a IFCT, porque todos nós temos que fazer aqueles relatórios para conseguir o melhor financiamento possível, é demonstrar aos nossos avaliadores, mas também demonstrar à comunidade científica que o Polo de Évora não é uma barriga de aluguer de Lisboa. O Polo de Évora age e interage com os grupos de investigação de Lisboa, sendo frequente os de Lisboa virem a Évora fazerem retiros, seminários, summer schools e várias atividades. Eu acho que essa é a parte que, como gestora, me sinto mais contente e orgulhosa de ter desenvolvido. Mais satisfeita pelo seu trabalho. Perguntar a Helena Adão, a vice-diretora do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, qual é a realidade que vive e, neste caso, quando vejo aqui sempre as questões do mar e do ambiente, eu lembro-me normalmente de um homem, que é o Jacques Cousteau, que me faz viajar, porque aqui a professora Maria de Fátima Nunes já nos estava a mandar viajar as intercontinentais por aí fora, não é? Mas a realidade é um bocadinho diferente, não é? Também se viaja. Mas neste caso, queria-lhe perguntar se existem, então, estamos aqui a falar, por exemplo, de um exemplo de um homem líder. Se existem diferenças na liderança se existem diferenças entre um homem e uma mulher na liderança? Para já tenho que também agradecer o convite. É uma honra muito grande estar presente aqui neste painel com colegas que para mim foram sempre referências, mulheres referências dentro da nossa instituição e, portanto, estar aqui a par com elas é evidentemente um grande orgulho para mim.
e, claro, agradecer o convite que me foi endereçado. Em relação a essa questão, em relação a essa questão que está a referir, eu devo dizer que eu partilho completamente a opinião das minhas colegas. Eu não me sinto, de facto, aquilo que se chama uma líder no conceito que provavelmente a maior parte das pessoas estão a pensar. De facto, eu trabalho com uma equipa, eu faço parte dessa equipa. Felizmente, é uma equipa extremamente motivada e entusiasmada e, portanto, o que eu faço é cumprir a minha função, o meu papel dentro daquela organização que é este centro de investigação, que é de grande dimensão. De facto, é uma estrutura muito complexa. Tem 8 unidades regionais de investigação, ligada a 8 instituições de ensino superior, tem uma dimensão muito grande e, portanto, a minha função como elemento que participa no funcionamento desta complexidade lá está, é a organização, é, sobretudo, organizar, estar atento, responder às solicitações, que são intensas e imensas diariamente, é estar atento permanentemente e a 2 níveis, ao nível científico e ao nível, sobretudo, como dizem os meus colegas, também a nível da gestão de ciência, que é, hoje em dia, bastante complexa e exigente. Portanto, é neste papel que cumpro esta função. Não me sinto uma líder no conceito mais tradicional, sinto-me um elemento que tem uma função e a função talvez que possa distinguir dos outros elementos é que eu tenho que estar muito atento e responder diariamente a todas as solicitações, mantendo a equipa motivada. E nesse sentido é como eu encaro a minha função, que é muito facilitada porque realmente os investigadores do mar e ambiente são de facto pessoas muito entusiasmadas e entusiasmam-me a mim também. Eu pergunto agora aqui à Evância Bala, coordenadora científica do Centro de Investigação em Ciência Política e, atrevo-me a dizer, especialista em identificar líderes de várias categorias. Precisamos de lideranças carismáticas femininas aqui. Há diferenças nas lideranças da ciência entre homens e mulheres? Obrigada. Em primeiro lugar, também aproveitar para agradecer a iniciativa da nossa reitoria e, naturalmente, a Rádio Diana, todos os aqui e todas as presentes. Agora, como já foi dito da parte das minhas colegas, o trabalho que fazemos é sempre em equipa. É uma natureza colaborativa. Eu tenho assumido, digamos, esta coordenação do polo desde o verão passado, portanto é um período curto, relativamente curto de coordenação principal aqui do polo de Évora, mas contribuí sempre como membro da equipa, então a metodologia permanece a mesma. Quanto às obrigações, sempre obrigações de natureza de gestão pura e também a componente científica. Quanto à questão da liderança, para focar na pergunta, não se trata de uma questão de uma liderança feminina e uma liderança masculina. Trata-se mais de experiências pessoais, percursos pessoais, acadêmicos, profissionais, de valores, portanto, trata-se de um resultado que dá mais, que é produto da personalidade de uma pessoa, da forma de trabalhar, do que uma questão de género. Não vejo, portanto, diferenças intrínsecas,
baseadas no facto de pertencemos num sexo ou no outro, ou outro que ainda não foi reconhecido. No entanto, devido aos problemas que nós conhecemos e uma pouco ainda trabalho, estamos no bom caminho, mas há muito espaço para melhorias. Continuamos com uma vida menos facilitada no caso das mulheres. Mesmo quando falamos, digamos, das várias... mesmo no hábito desta nossa conversa, falamos mais no sentido de dar mais direitos, de reconhecer mais direitos para as mulheres. Mas a questão, penso, principal é que pensarmos de forma diferente, todos nós, os homens, as raparigas, os rapazes, todos nós temos que pensar de forma diferente, que fazemos todos parte de um todo, de uma sociedade, de um país, de uma Europa, do mundo. Portanto, não vejo diferenças intrínsecas, mas... Falou aqui, disse que ainda existia uma participação menos facilitada, uma vida menos facilitada. No quê, concretamente? Consegue-me dizer? No contexto, em vários contextos. O contexto familiar e o peso que a mulher tem versus o peso que um homem tem em casa é significativo. Há mudanças, naturalmente, muito positivas, isso também depende do esforço que tem sido feito no hábito educacional e por isso que aqui também nós desempenhamos um papel fundamental, não apenas no hábito da ciência, mas também no hábito pedagógico. E temos que começar desde os primeiros anos, não apenas em casa, mas também na escola, educar para tal. Referi-me no facto de que ainda deverão haver muitas mudanças para poder a mulher ter um equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional que ainda não tem garantido, nesse sentido. Maria João Costa, partilha desta visão, há ainda aqui aspectos e dificuldades a superar neste domínio, neste contexto? Nesta dimensão, melhor dizendo. Eu penso que sim, partilho. De facto, temos feito muito caminho neste sentido e a ciência tem feito muito caminho. As próprias políticas públicas têm ido nesse sentido. A FCT tem ajudado seja com algumas políticas que têm lançado, seja com programas de apoio, mas de facto continua a haver ainda algumas diferenças e penso que algumas das razões se devem exatamente aos contextos diferentes, familiares, às inerentes, por exemplo, à maternidade, não é? E por muito apoio e por muitas medidas que haja e que hoje em dia se vai atenuando cada vez mais essa diferença, mas de facto é um período em que a mulher cientista não consegue produzir tanto, isso é um facto. É claro que uma boa rede familiar, uma boa rede de apoio, tudo isso ajuda, mas continuamos a ter aqui ainda algumas diferenças. Eu acredito que a resposta, acho que já sei praticamente a resposta muito sintética à pergunta que vou fazer à Fátima Batista, mas preciso que ela depois desenvolva da primeira palavra que vai dizer, que é, ser mulher cientista e investigadora é compatível com a vida familiar? E a Fátima Batista vai dizer... Tem que ser. Tem de ser, exato. E agora, a partir daí, como é que, se há uma dificuldade, aliás, como é que isso... Estamos aqui, não é? Portanto, tem de ser. Eu acho que, na verdade, as minhas colegas já afloraram um bocadinho isso, não é? Quer dizer, as coisas já mudaram. Eu acho que... Eu estava aqui a comentar com a Helena, são as mães que começam a mudar, porque é a educação que é dada aos filhos e, portanto, é em casa que começa, não é? E eu acho que isso já mudou muito, acho que já mudou muito. Ainda assim, não há como negar que, efetivamente, há algumas... Eu não lhe queria chamar tarefas, mas não me ocorre outra palavra, que efetivamente acabam por cair mais na mulher, portanto em casa, não é? Por mais que se dividam tarefas, e hoje em dia eu julgo que se divide.
Ainda assim, como dizia a senhora vice-reitora, há alguns momentos que a produção científica das investigadoras, das cientistas, acaba por ficar relegada para segundo plano, porque o dia tem 24 horas e, portanto, há que... não estica, não é? Portanto, não é possível. E por isso, se é possível compatibilizar, é. De qualquer maneira, também tem havido cada vez mais programas, inclusivamente da FCT, a reintegração das cientistas quando fazem as pausas, por exemplo, pela maternidade. Portanto, ou seja, já há uma série de apoios e de cuidados, vamos dizer assim, em relação a isso. Claro que depois eu também concordo que depois depende de cada um, não é? Portanto, também depende da gestão que nós fazemos, depende das dinâmicas de cada família, e isso é uma parte que é difícil, cada um terá de fazer a sua gestão. Ainda assim, a verdade é que nós acabamos por ter muitas mulheres investigadoras, muitas mulheres na ciência, mas eu não quero roubar-lhe perguntas. Essa é uma das questões, mas deixe-me aqui perguntar à Maria de Fátima Nunes, antes de irmos até essa questão, porque ela há um dado muito particular e curioso. Maria de Fátima Nunes, então podemos dizer que não existe uma diferença nesta dificuldade ou não das mulheres desenvolver uma carreira científica, comparado com outras carreiras que existam a nível profissional. Portanto, podemos dizer que ser mulher cientista não é mais difícil do que ser uma funcionária de outra área, como mulher. Tendo em conta que ser mulher cientista pode acarretar um determinado tipo de condicionalismos, nomeadamente o que se chama horário de trabalho. Uma mulher cientista não tem horário de trabalho, porque temos a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu seguramente que se formos inspecionar, no bom sentido, os bolsos ou as malas de qualquer uma de nós, temos uma lista de tarefas para cumprir, a lista do supermercado, a lista da lavandaria, a lista... Pronto, e eu acho que isso nós gerimos. A questão de grande diferença para a carreira de uma mulher cientista, para uma carreira de uma mulher que não seja cientista e que seja funcionária de um banco, tem a ver, de facto, com o horário de trabalho. Não é por acaso que muitas instituições, e a Universidade de Évora propicia isso, que é nós desligarmos o e-mail durante o período que não é horário de trabalho. Fins de semana e após às 17h30. Aliás, as boas práticas da EFCT aconselham a que não devemos responder, nem devemos fazer encomendas de pedidos, de pareceres, de GES-DOCs, enfim, aquelas coisas que nós temos no nosso cotidiano, fora daquilo que se considera um horário de trabalho. E eu acho que isso é também uma questão de nós nos impormos a nós próprias, porque estamos habituados a viver neste turbilhão, que vamos sempre respondendo. É um dos meus defeitos, é responder a e-mails imediatamente. E o que acontece é que quando não se responde ao dito e-mail num intervalo de tempo de 24 horas, o telemóvel toca a perguntar porque é que não respondeu ao e-mail, o que é que se passa, o e-mail chegou. Pronto, isto também tem a ver com algo que já foi aqui colocado, que é o entusiasmo. Nós, de facto, somos... Para ser cientista tem que ser muito apaixonado por aquilo que se faz. E, portanto, a partir daí, não consideramos que estamos a cumprir um horário de trabalho para picar ponto, mas estamos a cumprir uma tarefa que nos completa de uma forma extremamente grande, em que conseguimos compatibilizar a vida familiar com a nossa prática de cientistas. Por exemplo, as idas aos congressos. O que é que nós fazemos? Muitas vezes vai a família toda ao congresso, porque é uma forma de fazer ali um intervalo entre o lúdico, a sociabilidade e a exigência científica que nós temos. Portanto, voltando à sua questão inicial, sim, eu acho que existe uma diferença entre as mulheres cientistas e as mulheres com um tipo de profissão muito compartimentada por regras de entrada e de saída, hora de entrada, hora de saída, e aí é mais fácil, nomeadamente com o teletrabalho. Um docente não faz teletrabalho. Esteja a morrer, não esteja a morrer, faz. Portanto, há aqui diferenças e isso tem a ver
com a forma como a sociedade hoje está organizada, em que, inevitavelmente, uma cientista é também docente, que é uma coisa que ainda não colocou no seu guião. Todos os nossos investigadores dão aulas, porque é fundamental criar essa ligação de a parte de avanço de investigação, passarmos também para os nossos alunos. E, portanto, aí nós passamos a ter 2 profissões. Eu tenho todos nós temos 2 profissões. 50%, 50%. Pois cabe-nos a nós gerir essa percentagem imaginária em que o dia passa a ter 48 horas e não 24. Mas é sempre com muito entusiasmo. Helena Adão, e como é que se gerem essas 48 horas? Isso levando então a tal dificuldade? Eu queria destacar relativamente a esta questão que um dos aspectos relacionados com a ciência é que existe uma grande diversidade de tipologias de contratos e maneiras de estar na ciência. Eu gostaria aqui de destacar que compatibilizar as funções família e ciência também tem muito a ver com a natureza dos contratos de trabalho. E, de facto, eu tenho tido, não como experiência pessoal, mas como o facto de trabalhar com investigadoras já doutoradas, que a certa altura, obviamente, e ficamos gratas por isso, têm os seus filhos, e é aqui que a coisa complica. Porque, de facto, em alguns casos, obviamente, há abrandamento da sua produção científica. E os concursos ganham-se, os projetos ganham-se, com a competição. E este abrandamento, de facto, e eu tenho assistido, prejudica fortemente as mulheres mães na ciência. Isso é um contacto direto que eu tenho. Mulheres brilhantes, mulheres absolutamente brilhantes, mas que naquela altura têm que abrandar, e é ótimo que abrandem, porque a sociedade precisa de pessoas. No entanto, a sociedade, não, em termos de competição e aquilo que é exigido para que possamos continuar no sistema, de facto não é compatível com isto. E embora haja alguma consciência, e como disse a Fátima, existem alguns programas que tentem voltar a colocar essas mulheres na velocidade, em alta velocidade, para conseguir prosseguir com a sua carreira, de facto não é suficiente. É muito ténue, é muito ténue. E eu observo, de facto, e já contactei com mulheres que não conseguiram continuar a sua vida científica e que que não conseguiram acompanhar o comboio. Outros, e isso depois tem muito a ver também com características e disponibilidades da vida familiar, outras conseguem voltar ao sistema rapidamente. Mas há muitos casos em que isso não acontece. E, portanto, eu penso que um dos elementos que é muito importante para as mulheres continuarem na ciência é assumir que, de facto, é importante as famílias terem os seus filhos, prosseguirem e estas brilhantes cientistas voltarem à ciência, porque realmente é um património intelectual e científico que o país perde. Eva Ceballos, então, aí é necessário mudar o sistema? É isso que tem de ser alterado para que a tal exigência competitiva, o ritmo exigido, seja diferente, porque tem de ser diferente? Temos que evoluir para sistemas mais humanos, menos dominados pelo funcionalismo, no sentido de uma tecnocracia sem a moralidade, no fundo, porque e isto poderia ser também uma das estratégias do futuro, não pensarmos ou não dar a prioridade na quantidade da própria produção, mas na qualidade em primeiro lugar, mas também as outras componentes, que são as componentes da colaboração, da interação, da criação de equipas inclusivas,
ouvir as vozes de várias pessoas, não apenas uma questão de equilíbrio entre mulheres e homens, mas também uma questão de representação até nas equipas de várias especializações, não ser, digamos, uma equipa que até pode estar a estudar e a investigar uma temática ligada às questões de gênero, pode facilmente incluir especialistas de várias áreas, sociólogos, economistas, cientistas políticos, até físicos. Portanto, as estratégias devem evoluir, mas para um sistema que pensa mais nas pessoas do que nos números e em quadros de funcionalidade, como se isso não envolvesse, digamos, a própria vida das pessoas. Há pouco já ouvimos aqui falar muito de equipas e começava com a vice-reitora para a Investigação, Inovação e Internacionalização, perguntando-lhe se existem estratégias para a diversificação das equipas, não só nesta dimensão que a professora Evância Bala referiu antes, a tal diversificação científica que é necessária para um trabalho científico. Não, fala aqui nas questões do género, se elas se impõem, se colocam ou não, se há algo que neste momento não é tido em consideração formalmente e evolui-se e vão-se buscar as pessoas que têm as tais competências mais adequadas logo à primeira. Não, cada vez mais nós temos que ter equipas que sejam diversas, que sejam inclusivas e, portanto, existem estratégias para fazer isto, existem algumas regras, as primeiras das quais devem ser, obviamente, a transparência e a equidade dessas regras. Se falarmos, por exemplo, de concursos, obviamente que nós não podemos decidir com base no ser homem ou mulher quem é que vai ganhar o concurso, mas temos que ter um concurso com regras transparentes e que permitam que seja ao mérito a decidir quem é que pode concurso. Por exemplo, temos regras para júris de concursos e os júris de concursos devem, de facto, observar o equilíbrio de género. Infelizmente, e por vezes vejo isso, nem sempre é completamente observado este equilíbrio. Ainda vemos muitos júris muito no masculino, talvez não tantos completamente no feminino. Isso acontece ainda? Eu penso que ainda há, apesar de cada vez menos, ainda há mentalidades que devem ser alteradas. Ainda há mentalidades, ainda há estereótipos, digamos, e portanto, mas felizmente cada vez menos. Eu acho que isso acontece. Existem hoje em dia programas de boas práticas laborais, existem programas também para a conciliação da vida pessoal. A Universidade de Évora tem, o que permite, obviamente, que para a mulher cientista que tem aquela paixão pelo trabalho nem sempre está preocupada com o facto de ter... Mas isso é uma política também desenvolvida pela própria universidade? Sim, exatamente. À margem do que podem ser regras noutras universidades? Não, é uma política própria? Existem políticas nacionais e depois cada universidade implementa as suas próprias. E portanto, isto até... mais, não só, obviamente, para a ciência, eu estou a falar agora, em geral, de quem trabalha na instituição, não é? Temos esse tipo de políticas porque os problemas que estamos aqui a discutir na ciência, muitas vezes, aplicam-se, de certa forma, também às outras funções que temos aqui. Mas para não me perder aqui na pergunta que me tinha feito, sim, e para voltar aqui, de facto, nós temos que ter, eu diria que o mais importante aqui é conseguir ter processos transparentes, ter regras claras, ter a cultura do respeito e, de facto, ser o mérito tomar a decisão e não outro tipo de critério. Fátima Batista, existem essas preocupações também no MED? Como é que... Deixe-me... Primeiro, o MED naturalmente aplica tudo aquilo que são as regras da universidade. Portanto, começa logo por aí, portanto, elas de facto existem. Agora, deixe-me... No MED, a verdade é que nós, de vez em quando, eu ouço os homens a dizer
que vamos ter que arranjar aqui uma maneira de resolver isto, porque isto está balanceado ao contrário. Porque, na verdade, nós somos cerca de 60% de género feminino e 40% masculino. A primeira diretora do MED foi a professora Teresa Pinto de Correia e agora sou eu. Portanto, também, se houver aqui uma questão de género, é ao contrário, entre aspas, não é? E na verdade, nós acabamos sempre... se calhar não pensamos muito nisso, precisamente porque esta questão não nos surge ali muito direta. E eu acho que isso se calhar também tem a ver muito com as áreas científicas em que nós trabalhamos, porque eu sei que esta questão existe muito, por exemplo, nas áreas das engenharias. Nas áreas das engenharias esta questão surge com muito maior impacto do que acontece no MED. Eu lembro-me, na primeira avaliação, quando o MED foi criado e quando fomos visitados pelo painel de avaliação, a determinada altura, já a terminar a reunião com o painel de avaliação, há um dos avaliadores que faz uma pergunta à professora Teresa Pinto Correia exatamente sobre isto. E eu lembro perfeitamente de ver a cara da professora Teresa, assim, não estava nada à espera da pergunta, e a pensar o que é que ia dizer, porque efetivamente não era um assunto ali. Porque ali no MED não era uma questão. E na verdade continua a não ser exatamente uma questão. Dito isto, obviamente, transparência, competência e inclusividade é algo que tem que estar sempre em tudo aquilo que nós fazemos. E, portanto, fazemos-lo independentemente do género. Temos que considerar que isso é absolutamente fundamental. Maria de Fátima Nunes, há diferenças nas diversas áreas científicas sobre esta questão da diversidade e ter equipas diversas? E lhe pedir que usasse o microfone, por favor. Eu sigo em linha com a Fátima Batista. Eu acho que há aqui algum peso das engenharias, mas quando eu falo de engenharias, são as engenharias do Instituto Superior Técnico e depois as reproduções por Lisboa, Porto e Coimbra. E outra área onde, quando se é mulher, é assim algo completamente extraordinário, que é a arquitetura. Portanto, os arquitetos, eu acho que também têm um bocadinho essa linha. Quando nós falamos de arquitetos, são homens que ganham os prémios, que fazem os prémios. Pronto, eu acho que essas são dois campos muito específicos, mas que não podem ser generalizados provavelmente para as áreas que nós temos aqui, já que não temos grandes engenharias e não temos unidades de investigação de engenharias aqui, isso não se sente. No caso do Instituto de História Contemporânea, aplicam-se as regras todas, até porque a FCT tem normativas sobre a equidade e o balance de género, e portanto nós temos um presidente que é do IHC, que é um homem, como coordenadora do polo sou eu, e depois a direção está completamente balanceada entre homens e mulheres. Não gosto da palavra cotas, mas pelo mérito, ou seja, não é por ser mulher que tem que ir para a direção para ocupar o lugar, porque eu acho que isso também é um bocadinho desrespeitoso e muitas vezes que leva ao outro lado de pôr as mulheres em causa, e nós hoje vivemos num tempo em que este discurso de voltar para trás, para o século XIX, está muito sobre a mesa, que é a secundarização da mulher em função do homem, que se começa a notar, por exemplo, nos alunos do primeiro ano, em que há algum machismo, marialvismo, porque está na moda, porque é giro, porque é diferente, e eu acho que esse é que é o problema que vamos ter nos próximos anos, porque agora nós, enquanto mulheres cientistas, conseguimos lidar com isto. Há uma coisa que eu gostava de deixar na avaliação por causa da questão das interrupções. Eu fiz parte de muitos concursos nos últimos anos, exatamente porque era mulher. E porque os concursos tinham que ter uma cota de mulheres e, portanto, sobretudo concursos de topo de carreira, havia poucas mulheres catedráticas e as poucas que havia foram-se reformando, de modo que eu levei por chapéu. Que é a forma como uma mulher ou um homem, vogais de um júri, avaliam, e não é avaliar, é aquela primeira leitura do currículo. Nenhum homem coloca a questão porque é que esta cientista fantástica, que tem imenso potencial, porque é que não tem mais público, porque é que não tem mais idas a congressos internacionais do outro lado do mundo? Exatamente porque tem uma criança.
eu, aos minhas investigadoras e aos rapazes, quer dizer, aqui, faço questão de que, porque isto também faz parte da gestão de coordenadora, que é explicar como é que se fazem as coisas, como é que se organiza um currículo, como é que se instrui um jovem investigador ou um investigador já médio a concorrer a qualquer coisa altamente competitivo. Uma das coisas que eu aprendi foi que um currículo deve ser narrativo, antes da FCT nos mandar fazer currículos narrativos, e colocar a narrativa de família. Ou seja, se tem filhos, quantos filhos é que tem? Se tem família e agregado familiar. Porque acho que isso é determinante para depois nós olharmos e percebermos porque é que existem buracos. Porque é que aquela investigadora não foi a congressos tão extraordinários à Austrália ou aos Estados Unidos. Pois é que tinha uma criança com 2 anos. E eu acho que aqui é que existe alguma diferença de olhar, não é depois de pontuar, mas existe alguma diferença de olhar que os currículos são... Ponto de partida de observação. Exatamente. Que no fundo é sempre esse o nosso partido. Helena Adão, em Portugal existe esta sensibilização genérica para as questões de igualdade de género na ciência? Ou como temos mais mulheres cientistas do que homens neste momento, Sim. Isso agora já não se põe? Claro que põe. E eu gostaria de destacar que eu venho de uma geração absolutamente extraordinária, não é? Daquela geração pós-25 de Abril, em que as mulheres, com o direito, e com os mesmos direitos e os mesmos deveres, eram uma coisa absolutamente essencial. Fomos, pela minha experiência pessoal, de facto, cresci a pensar que não há diferenças entre homens e mulheres e aquilo que eu teria que atingir teria a ver com o meu esforço, com o meu empenhamento, com o meu entusiasmo, e que ser mulher ou homem não faria diferença nenhuma. Isto porque cresci em democracia, vivi numa escola pública em democracia, e isso fez de mim pensar numa carreira, não porque sou mulher, mas porque tinha a ver com, independentemente de ser mulher ou homem, os objetivos que queria atingir era por aquilo que eu iria fazer. Acho que é maravilhoso e sinto muito feliz por ter crescido num ambiente em Portugal em que há esta mentalidade, e sinto claramente que este retrocesso civilizacional que está em vias de ocorrer, ou está mesmo a ocorrer, não é? E que, enquanto investigadora, enquanto professora, eu sinto todos os dias que tenho um papel relevante junto dos jovens com quem convivo diariamente, de evitar esse retrocesso. Temos que ter consciência que podemos voltar atrás, muito mais depressa do que algum dia me passou pela cabeça, e que temos que nos mobilizar. Somos pessoas que crescemos em democracia e, portanto, ao lidar com os nossos jovens, temos que mostrar a importância da democracia, e que não faz nenhum sentido discutir se somos homem ou mulher. Nós somos pessoas com capacidades, com motivações, com igualdade de direitos, e é isso que temos que demonstrar e lutar, e sobretudo porque lidamos com jovens, temos que trabalhar muito nesse sentido e temos que nos focar. E exatamente como estando agora mais numa fase mais evoluída da minha carreira, não é? Em termos de tempo e de idade, eu sinto mesmo que a minha grande função, para além daquela que ocupo atualmente, será pensar em estratégias, como é que eu posso chegar aos mais jovens para lhes demonstrar a importância da igualdade de direitos. Acho que temos que voltar a pôr os jovens a pensar na igualdade de direitos e ter muito cuidado para evitar este retrocesso civilizacional que nós vemos que, apesar de estarmos
estarmos num continente dos mais, do ponto de vista das leis e das diretivas, extremamente evoluídas. A verdade é que eu estou sempre a dizer aos meus alunos que eles têm que ter consciência que nós vivemos no continente com as leis e com as diretivas mais interessantes em termos de humanismo e de humanidade, que não podemos desvalorizar o percurso que fizemos até agora. E uma delas está relacionada, obviamente, com a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Helena Adão focou aqui um momento histórico, o 25 de Abril, depois o que é que isso proporciona na sua própria vida e de outras mulheres, um momento de liberdade, de emancipação. Então, o facto de termos aqui 51% de mulheres cientistas, ou seja, que é uma percentagem superior ao que acontece na União Europeia, deve-se muito a isso? Evan-se abala a um momento em que as mulheres sentiram que podem fazer um caminho, cumprir um sonho que não tinham pensado num determinado instante? Na realidade, a questão da União Europeia é crucial aqui. Num primeiro momento, porque nós seguimos as normas da União Europeia na primavera de 2025, creio que foi março de 2025, além da estratégia 2020-2025, também foi adotado o roteiro para os direitos das mulheres. E dentro deste quadro, a União Europeia, inclusive os seus países membros, são guiados, para não ser obrigados, de seguir as normas da União Europeia. Dou um exemplo mais concreto e prático quanto ao domínio da investigação. Quanto nós, que provavelmente a maioria já se deparou, aqueles que tentaram submeter projetos à Comissão Europeia, no fundo, um requisito incluir no próprio projeto a nossa estratégia para abordar a igualdade de género. E conheço casos que as propostas, as candidaturas não tiveram êxito e até as respostas, os comentários que foram dados, levado ao projeto, dando até uma boa avaliação, foram precisamente quanto à questão de género que não foi abordada durante todo o projeto. Então, não seguem, no fundo, a filosofia da própria União Europeia e dos seus valores. Não podemos esquecer que é um direito humano, tanto na Constituição portuguesa como também na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. No fundo, é um direito fundacional no caso da União Europeia. Sem estes direitos, não haveria também a União Europeia. Como projeto de paz, como projeto de prosperidade econômica, social, política, que no fundo nos leva à questão da democracia, que a colega referiu, e muito bem. Portanto, tudo está interligado. Estas questões são cruciais, não apenas para dar direitos às mulheres. As mulheres, naturalmente, têm feito um percurso muito significativo e continuam a lutar e, certamente, como vemos, não apenas em termos de estatísticas, mas também em termos de presença e contributo. Naturalmente, o contributo será significativo para irmos sempre, no fundo, evoluir como países, como sociedades. E a presença da mulher sempre é significativa. Aliás, em termos estatísticos, os países que as mulheres trabalham, em termos econômicos, têm uma performance muito melhor do que os países que proíbem às mulheres, tanto temos casos extremos como não ir à escola, como é o caso do Afeganistão, até outros países nos quais a mulher fica em casa e não tem um papel na sociedade, logo não tem um papel na economia, a própria economia sofre consequências quanto a isto. Portanto, naturalmente, o papel da mulher, da própria mulher, tem sido crucial. Mas também quanto à própria União Europeia e o próprio projeto que liga todos os princípios que nos orientam, no nosso quadro jurídico-político,
a democracia, o respeito pelo Estado de Direito, o respeito pelos direitos humanos, está tudo interligado. Portanto, logo, esta aposta que nós damos é uma aposta para melhores condições para todos. Maria João Costa, e entrando num laboratório ou olhando para o que se tem de estudar, entramos aqui numa reta final e depois vou pedir-vos ter aqui um desafio, porque gostava que deixassem cada uma de vós uma mensagem para as raparigas que hoje sonham em tornar-se cientistas, e já lá iremos, mas as mulheres definem objetos de estudo de forma diferente dos homens? Existe aí uma sensibilidade feminina para ver a realidade de outra maneira? Não? Penso que não. Já se falou aqui um bocadinho na questão das engenharias e aqui no nosso caso da Universidade de Évora, de facto, é das áreas onde temos menos representatividade de mulheres e é, de facto, na Escola de Ciências e Tecnologia onde existem estes cursos mais ligados à engenharia que temos menos mulheres, mas, de uma maneira geral, a nossa percentagem de ingressadas é de 59%. E de diplomadas é ainda mais elevado, é de 62%. Portanto, de facto, as mulheres aqui estão Então podemos dizer que maioria. ter uma pergunta que diz o que pode ser feito para aproximar a ciência das jovens raparigas não faz sentido. Não, Porque já faz está a sempre ser feito. sentido. Faz exatamente nessas áreas das engenharias onde ainda há muito a ser feito. Aí ainda há muita ideia que, a não ser talvez engenharias biomédicas, que têm mais a ver com aquelas ciências da vida, aí já temos mais presença feminina. Nas outras engenharias chamadas mais duras, nas eletrónicas, eletrotécnicas, mecânicas, aí ainda há um trabalho a ser feito, ainda há que ir às escolas, que desmistificar, que trabalhar talvez logo naquelas alturas, quando se fazem as primeiras escolhas vocacionais. Portanto, aí sim ainda há um percurso a ser percorrido. Fátima Batista, por percurso vocacional, quando é que tem ideia de quando é que pensou que queria ser cientista? Ou não? Ou quando é que isso lhe surgiu na vida? Foi algo que encontrou ou a Fátima correu atrás disso também? O meu percurso, sabe que eu participei há algum tempo numa atividade com jovens, precisamente, alunos da universidade, e um pouco para contar a nossa história e como é que nós chegamos aqui. A viagem foi longa e eu ia no avião a pensar nisso. E eu não sei se sou a melhor pessoa para lhe responder essa pergunta. E vou-lhe dizer porquê. Porque a verdade é que muitas das coisas que foram acontecendo na minha carreira foram acontecendo. Algumas eu decidi, mas outras eu deixei-me ir. E eu sei que isto é um bocadinho difícil hoje em dia, porque os jovens hoje em dia têm uma linha muito definida e nem sequer gostam muito que essa linha tenha oscilações. E eu, na verdade, não aconteceu tão assim. E, portanto, não sei se não quer fazer essa pergunta a alguma das minhas colegas. Também. A pergunta à Maria Fátima Nunes. Quando é que percebeu que a história era a sua vida? E ele pedir que usasse o microfone. Esqueço-me sempre. Bom, isso é quando, após o 25 de Abril, decido ir para a faculdade e qual era o curso. E aí é óbvio que fazer o curso de História era uma coisa, nos tempos da Revolução, muito básica. Eu pertenço a uma geração que fomos 400 que entrámos na Faculdade de Letras e no ano anterior tinham entrado 800. E, portanto, a História era um curso da moda, porque nos ajudava a entender toda aquela transformação. Portanto, aí eu gostei dos 5 anos que gostei muito de fazer História, não me passava pela cabeça o que ser historiadora como investigadora, era o percurso normal de quem tirava uma licenciatura de História, ir dar aulas para o ensino preparatório ou para o ensino básico. Só que por conjunturas, eu acho que tem muito a ver com o que a Fátima estava a dizer, eu acabei o curso e a Universidade de Évora estava a produzir as primeiras gerações de licenciados profissionalizados, coisa que eu não era, portanto eu também não tinha lugar, não tinha emprego.
Então resolvi fazer uma coisa que me disseram, olha, existe uma coisa que se chama mestrado. Não fazia a menor ideia do que era um mestrado. Pronto, lá fui à entrevista do mestrado e é o facto de eu não ter emprego e não sabia muito bem o que é que havia de fazer, que achei, bom, estar agora aqui a olhar para o teto, isto é capaz de ser um bocado deprimente. E a família incentivou-me a ir concorrer ao primeiro mestrado de História que o país tem nessa altura. Portanto, eu sou completamente pré-histórica, porque sou a primeira pessoa que tem um mestrado em História. E isso foi determinante. Eu fiz o mestrado e durante alguns anos eu fui professora do ciclo preparatório, até que concorri à Universidade de Évora e nessa altura já eram 60 candidatos. Portanto, estamos nos anos 80. E o facto de ter mestrado e o facto de estar desde logo inserida numa unidade de investigação, coisa que eu não tinha consciência, não tinha a menor consciência que eu fiz um mestrado em equipas internacionais, com uma bolsa do INIC e que tinha que ser respaldada não apenas pelas aulas de mestrado, mas pela tal unidade de investigação, que quando eu acabei disseram, bom, agora tenho que pensar num doutoramento. Eu disse, mas para quê? Não, porque... E é exatamente por isso que eu fiquei em primeiro lugar nos 60 candidatos de Évora. Ou seja, eu acho que estava nos sítios certos, às horas certas, mas com muito... O meu curso tinha a enorme vantagem de nos pôr a fazer investigação. Não querendo tirar palavras à Maria de Fátima Nunes, fico com a ideia, e é isso que passo... Sim, a Fátima quer dizer algo? Sim. Queria se me permite, porque é exatamente... e se calhar é da geração, porque realmente tudo mudou, é tudo muito diferente. Hoje em dia os caminhos estão todos muito definidos. Portanto, é óbvio que eu escolhi ir estudar. Primeiro, em casa dos meus pais, foi sempre normal que nós fôssemos estudar. E os meus pais não são licenciados, não eram licenciados, mas sempre foi normal que as filhas seguiam o percurso da escola, portanto, e foi sempre o caminho. Portanto, fomos fazendo e fomos para a universidade todas. Portanto, foi uma coisa normal. Nunca foi sequer uma conversa lá em casa, lembro perfeitamente disso. E depois, todo o resto, é óbvio que nós escolhemos cursos que gostávamos, mas porquê é que eu escolhi a engenharia agrícola? Porque o meu pai era agricultor e, portanto, eu ajudava e, portanto, no fundo, quando eu digo que este caminho de deixar um pouco, são decisões que nós tomamos, mas que também vêm da nossa vida, algumas nos deixaram levar, e quando eu acabei o curso, eu comecei a trabalhar como técnica comercial numa empresa e, entretanto, abri o concurso para a universidade. E pronto, e eu concorri. E cá estou, seguindo o caminho. Portanto, é neste sentido. É claro que eu gosto daquilo que faço, é claro que se eu não gostasse teria saído, mas se foi exatamente a minha escolha inicial, não, eu achava que ia ser uma técnica de campo. Helena Adão, será que ficou aqui claro que também há uma característica que parece que aqui existe, que é aproveitar o momento e deixar-se ir naquele instante, se calhar arriscar um determinado momento, é? Ora, e ainda no sábado passado nós temos umas aulas, nas aulas que tive a dar, que têm a ver com projeto Seminário 2, em que os alunos estão a apresentar os temas de dissertação, e todos os anos eu digo-lhes isto, e vem em linha com o que está. Quando eles falam em biologia marinha, aquilo começa e acaba nos cetáceos. A biologia marinha ou é cetáceos ou não é mais nada. E eu tento sempre explicar que, quando eu entrei para a Universidade de Évora, era para trabalhar em veados. Na verdade, sou especialista em ecologia de meiofauna, que é uns organismos que vivem nos sedimentos dos sedimentos marinhos, desde os estuários ao mar profundo, que não tem nada a ver com veados. E o porquê que isto ocorreu? Ocorreu porque é evidente que vão surgindo ao longo da nossa carreira muitos desafios e nós vamos escolhendo esses desafios. E é evidente que a nossa carreira acaba por evoluir e as nossas áreas científicas acabam por evoluir porque a nossa motivação para responder aos desafios, eu acho que isso é uma característica dos cientistas, é a motivação. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo. No meu doutoramento eu fiz um
um trabalho que quem olhava para mim ninguém dizia que aquilo combinava comigo. Era quase impossível combinar comigo, que era de 14 em 14 dias ia para o estuário do Mira, para os sedimentos do estuário do Mira, enterrada até às ancas, fazer amostragens durante 2 anos. Quem me conhecia aqui na universidade, nunca ninguém me via com aquela imagem cheia de lama até à raiz dos cabelos. Mas, de facto, aquilo só é possível. Eu hoje, quando olho para trás, penso, aquilo só foi possível. Plantas, intempéries, as chuvas, o calor, o frio, a lama, acordar às 4 da manhã, ir para o estuário do Mira, de 14 em 14 dias, durante 2 anos. Isto só tem uma coisa, é motivação, é uma motivação. Quando nós estamos motivados, é absolutamente extraordinário. E eu acho que o que caracteriza um cientista é a motivação. Portanto, nós temos que ter o espírito aberto para identificar os desafios e realmente é uma característica que eu não sei se não é nossa, que é esta alegria e motivação. Eu não sei explicar de onde ela vem, também não sei. Vamos ver se a Evância Bala sabe explicar de onde é que vem essa alegria e motivação, porque no caso da Evância há ainda um outro obstáculo, que é a Evância vem da Grécia para Portugal, portanto é mais um obstáculo. Como é que o caminho foi feito para chegar até aqui? Porque é que não foi para um partido político e acaba a estudar ciência política? Não, de todo. Foi um caminho grego de uma odisseia. Portanto, o que me levou a estudar foi a curiosidade intelectual, principalmente sobre questões políticas, nomeadamente política internacional, na Universidade de Atenas, mas falando da política internacional sem conhecer também o mundo, ficamos de alguma forma com algumas limitações e, aliás, no hábito digamos, do ensino grego, era sempre incentivado os estudantes a realizar estudos noutras instituições, de preferência no exterior. Portanto, parti depois para o mestrado em Londres, principalmente em Reading, é 1 hora de Londres. A seguir, como apaixonei-me pelas questões mais ligadas à União Europeia, fui para Bruxelas, onde trabalhei e fiz um segundo mestrado. No caminho foi o amor, não à universidade. Conheci o meu marido português, que mudou todo o rumo. Caminho levou-me para outra Ítaca, que não foi Atenas, foi Portugal, e ainda bem. Portanto, senti sempre que pertenci à universidade, portanto, o meu sonho sempre foi investigar as questões políticas, compreender mais, contribuir na medida do possível e também ensinar. E a Universidade de Évora é uma das melhores universidades do país, da Europa e do mundo. Portanto, certamente foi uma escolha consciente que eu fiz e me candidatei. Confesso, no meu caso, sempre havia outros desafios, porque já todos, hoje em dia, têm mestrado, praticamente até pessoas que não querem seguir a investigação têm doutoramentos, há muitas publicações, portanto, vivi um quadro de competição, portanto, foi desafiante nestes termos, mas não me faltou a motivação, felizmente, e a vontade, e assim conseguimos. Nós já temos a nossa conversa a ultrapassar bastante o tempo que temos disponível, mas deixaremos isso tudo no ar, mas queria, por isso, peço-vos, muito resumidamente, que deixasse apenas uma mensagem para raparigas que sonham tornar-se cientistas hoje. Maria João Costa. Bem, eu diria que se gostam se é uma coisa que gostam, então devem persistir, se têm curiosidade, vão encontrar de certeza obstáculos, mas no final o resultado é muito gratificante, vale a pena se de facto gostam disto e, portanto, eu diria, tentem, vale a pena. Fátima Batista,
Sejam curiosas, acho que isso é fundamental para ser cientista. Não desistam, porque também é preciso muita resiliência. E deixa-me dizer uma coisa que nós nunca dizemos, mas que eu também acredito que é preciso alguma sorte. Embora eu sei bem que a sorte dá muito trabalho. Portanto, sorte sem trabalho não vai lá. Mas, ainda assim, também é preciso, em alguns momentos, ter alguma pontinha de sorte. E pronto, não desisto. Maria de Fátima Nunes. Ser cientista é participar numa aventura científica e emocional. É preciso estar-se motivado, mas perceber-se que há tantas coisas que se desconhecem com as quais se vão encontrar pela sorte, embora a sorte, para resultar, tem que ter o background de preparar aquele momento que faz o clique. E eu acho que o mais emocionante em ser cientista é o momento em que fazemos clique. É o momento em que descobrimos qualquer coisa que nunca nos tinha passado para a cabeça e vai alterar por completo o percurso que estava delineado. E isto é o que eu chamo de aventura. É uma aventura científica, porque se muda o registro e a bússola, mas sem dúvida que é uma aventura emocional. E fazer ciência sem emoção não funciona. Helena Adão, acredito que aventura já percebemos que tem de haver. Há pouco, não é? Mas que mensagem é que gostava de deixar? A mensagem é que não é um percurso, obviamente, fácil, isso não é, mas eu acho que nós temos muitas características que nos facilitam seguir esta carreira. E o facto é que as mulheres são muito estudiosas, muito dedicadas, muito organizadas, muito persistentes. Eu observo isso diariamente junto das colegas, são muito trabalhadoras, e isto são tudo características essenciais para ser cientista. E, portanto, obviamente que se uma mulher ou uma rapariga quer seguir estes caminhos, só tem que seguir. Evância Bala. Concordo com tudo o que as minhas colegas já disseram. Diria que temos que sentir que pertencemos. Se elas sentem que pertencem neste espaço da investigação, é aqui que devem ficar. É um caminho difícil, desafiador, mas muito enriquecedor, naturalmente, e então requer dedicação, foco, trabalho e, em cima de tudo, ouvir a voz interna e não as vozes estereótipos dominem o que é que elas vão fazer e para onde vão. Muito obrigado a todas pela presença neste programa. Celebramos o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. A conversa com Mulheres na Ciência foram nossas convidadas a vice-reitora para a Investigação, Inovação e Internacionalização, Maria João Costa, a diretora do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, Fátima Batista, a coordenadora científica do Instituto de História Contemporânea, Maria de Fátima Nunes, a vice-diretora do Centro de Ciências do Mar e Ambiente e membro da direção do Laboratório Associado, o Arneta Rede de Investigação Aquática, Helena Adão, e a coordenadora também a coordenadora científica do Centro de Investigação em Ciência Política, Evância Bala. A Conversa com Mulheres na Ciência foi organizada pela Universidade de Évora com a Rádio Diana FM. A adaptação para programa de rádio e podcast foi minha, de Luís Matias, a captação de som de Luís Placas. O programa fica disponível também na página dianafm.com e no canal de YouTube para subscrever e receber notificações sempre que existir uma novidade. Boa tarde.